Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Queremos agradecer a oportunidade de entrar aí na sua casa por meio das nossas redes sociais. Eu creio que Deus tem um recado para você nessa noite. Creio que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Por isso eu quero fazer um desafio para você. Permaneça nesse momento conectado, permaneça nesse momento atento, não permita que nada, absolutamente nada, tire a sua atenção nesse instante, que a sua mente, o seu coração estejam voltados nesse instante para a palavra de Deus. Permita que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa realizar o que Ele deseja no seu coração. A mensagem de hoje fala sobre o encontro com Deus. Como nós podemos encontrar com Deus? E o que acontece quando temos esse encontro com Deus? Tenho certeza que há de falar profundamente ao seu coração. Eu quero, nesse momento, me solidarizar com as vítimas do Covid, com os familiares daqueles que partiram. Eu quero, nesse momento, orar para que Deus possa trazer consolo aos corações que estão enlutados nesse momento. Nós temos vivido dias terríveis, e a única coisa que podemos fazer é senão clamar, orar, para que os nossos corações se acalmem, para que os nossos corações se convertam ao Senhor. É sobretudo um tempo de conversão. Esse tempo que nós estamos vivenciando é sobretudo um tempo de voltarmos ao Senhor. É um tempo de termos a rigidez da nossa cerviz quebrada. É tempo de nos dobrarmos. É tempo de ajoelharmos. É tempo de buscarmos. É tempo de acreditarmos. É tempo de exercer a nossa fé. Por isso eu convido você, que está aí na sua casa, a fechar os seus olhos e comigo, nesse instante, levantarmos um clamor ao Senhor, por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão em casa doente. Nós vamos clamar aquele que pode curar, aquele que pode salvar, aquele que pode transformar. Feche os seus olhos aí onde você está e clamemos ao Senhor nesse instante. Deus querido, Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor. Tu és digno de louvor e de adoração. Não há Deus como o Senhor. Tu és eterno. Tu és benigno. Tu és Pai de eternidade, Príncipe da paz. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nós suplicamos ao Senhor nesse momento. Nós intercedemos nesse momento, em especial pelas vítimas de Covid. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, visita agora aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados. Em especial, Deus, visita aqueles que estão na UTI, aqueles que estão lutando, ó Deus, pela vida,
Que o Senhor os visite agora com graça, que o teu Espírito possa estar ali. O nosso desejo, ó Pai, é senão a cura desses nossos queridos amigos, amigas, parentes, conhecidos. Contudo, Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir na vida de cada um deles. Ó Deus, nós queremos entender o teu querer. Com tudo isso que está acontecendo, temos plena convicção da permissão do Senhor. Às vezes não compreendemos, ó Deus, e não é necessário que venhamos compreender, mas, ó Pai, ajuda-nos a aceitar a situação que estamos vivenciando. E ajuda-nos, sobretudo, a mudar, que exista mudanças nos nossos corações, que o Senhor promova mudanças no nosso caráter, que o Senhor promova mudanças nas nossas atitudes, no nome santo daquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida, irmão, irmã. Você, meu querido amigo, você que é simpatizante da Primeira Igreja Batista, é bom ter você aqui conosco. E se você tem uma Bíblia em casa, eu quero convidar você pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. É o primeiro livro da Bíblia. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Se você está acompanhando aí pelo computador, você também pode abrir ou ligar a sua Bíblia. Gênesis capítulo 32, do versículo de número 22 ao versículo de número 32. Faremos a leitura desses 10 versículos. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma colcha. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje
o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que coisa maravilhosa! A história de Jacó é uma história fantástica. E hoje nós vamos conhecer um pouco desta história, desse homem que a Bíblia diz teve um encontro com Deus, viu Deus face a face e teve a sua vida mudada, e teve a sua vida salva. Um homem que teve um encontro face a face com Deus. Claro, depois desse encontro, nunca mais foi o mesmo Jacó. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O que acontece conosco quando encontramos com Deus? Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, às vezes ficamos estarrecidos, mas a nossa vida é transformada. A Bíblia diz um pouco a respeito de quem era Jacó. Nós, para chegarmos aqui no Val de Jaboque, para nós chegarmos aqui em Peniel, nós precisamos entender quem era Jacó antes de Peniel. E para entendermos isso, eu o convido a abrir sua Bíblia lá no capítulo 25 de Gênesis. Volte aí algumas folhas da sua Bíblia. E lá em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, vai falar sobre o nascimento de Jacó. A Bíblia diz a partir do versículo 19 do capítulo 25, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só o que diz a respeito dos filhos de Rebeca, mãe de Jacó. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias, para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. E olha só como foi o nascimento de Jacó. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Eram gêmeos, não eram univitelíneos. A Bíblia diz que Esaú era ruivo e cheio de pelos pelo corpo. Nasceu primeiro. Em seguida veio seu irmão. A Bíblia diz no verso 26, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Olha só, o nome dele foi dado a ele Jacó, porque no momento de nascer, o seu irmão veio primeiro, em seguida veio Jacó segurando o calcanhar do seu irmão. O nome Jacó significa enganador. É como desde o ventre aquele que empurra o seu irmão
Não sabemos se realmente foi dessa maneira, mas como que colocando o seu irmão para fazer toda a força para nascer primeiro, e ele vem logo atrás segurando o calcanhar, sem a necessidade de fazer força alguma, porque a força fora feita pelo seu irmão. Seu nome significa enganador, usurpador. E parece que esse nome estava totalmente conectado com o seu caráter. Jacó cresceu como um enganador. Jacó nasceu numa família abençoada. Isaac e Rebeca, homem e mulher de Deus. Mas parece que Jacó se desvirtuou. Parece que o caráter, a formação do caráter de Jacó foi comprometida desde tenra idade. A Bíblia diz que ele era um ser, um sujeito astuto. Aí no capítulo 25 mesmo, se você ler do versículo 27 até o versículo 34, a Bíblia diz que num determinado dia, o seu irmão havia saído para poder caçar. A Bíblia diz que Esaú era homem de caça. Ele saiu para buscar alimento. Jacó, no entanto, era um homem mais pacato, mais passivo. Jacó era um homem de casa. E a Bíblia diz que o seu irmão, depois de muitos dias na caça, chegou em casa exausto, mas chegou com o fruto do seu trabalho. A sua caça estava ali, mas ele estava cansado, exausto. E havia um direito sobre a vida de Esaú, que era o direito de primogenitura. O que dava a Esaú esse direito de primogenitura? Pelo fato de ter nascido primeiro, Esaú tinha por direito substituir a liderança do seu pai após a sua morte. Tinha direito não só à liderança, mas ao próprio governo. Ele seria o homem da casa, os demais estariam sujeitos a ele. E Jacó, usando de astúcia, percebendo o cansaço do seu irmão, ele oferece então uma sopa, um guisado para um homem cansado. Ele engana o seu irmão pela boca. Ele faz uma comida e pede o seu irmão em troca o direito de primogenitura. Perceba a astúcia de Jacó. Ora, se seu irmão trouxe a caça, mais do que justo ele fazer uma comida para o seu irmão. Se o seu irmão saiu para trabalhar, mais do que justo lhe oferecer agora descanso. Mas Jacó não age assim. Já estava na sua cabeça imaginando e estava elaborando um plano para poder roubar do seu irmão o direito de primogenitura. Mas não era só uma questão de ser astúcio. Jacó também era um mentiroso. Aí no capítulo 27, vai passando e estamos aqui de maneira superficial. No capítulo 27, a partir do versículo 1 até o versículo 41, há uma história um tanto quanto interessante a respeito de Jacó. A Bíblia diz que o seu pai já era de dias avançados. E ele então queria abençoar o seu filho mais velho, dando a ele o direito da primogenitura que Jacó havia roubado. Isaac queria abençoar Esaú para que ele continuasse com a liderança do lar.
dos seus afazeres. Isso era um hábito. A Bíblia diz que Isaac já não estava enxergando bem. E um belo dia, quando Esaú saiu para caçar, a Bíblia diz que, ajudado pela mãe, Jacó colocou então pelos de animais sobre o seu corpo, porque o seu irmão era de muitos pelos, aproximou-se de seu pai e pediu ao seu pai a bênção. E o seu pai então, não reconhecendo aquela voz como a voz de Esaú, pede para aproximar-se, porque já não enxergava mais, toca no braço de Jacó, e como ele havia colocado pelos de animais sobre os seus braços, Isaac diz: olha, a voz é de Jacó, mas os braços, os pelos nos braços é de Esaú. E a Bíblia diz que, mentindo para o seu pai o abençoou e lhe rogou toda a bênção da primogenitura. Olha só que homem mentiroso, capaz de enganar o próprio pai. E parece que isso estava conectado um pouco, estava relacionado ao caráter da própria mãe, porque é a mãe que lhe ajuda com toda esta mentira. A mãe aqui, de maneira nítida, expõe que de fato tinha preferência entre os dois filhos. E isso certamente é uma introdução para a tragédia no lar. Mas a Bíblia diz que além de enganador, além de astuto, além de mentiroso, a Bíblia diz que Jacó, ele era um homem de aparências. Era um homem religioso. A Bíblia diz no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10, Jacó teve uma experiência fantástica com Deus. Ele estava muito cansado. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro para ele poder descansar. Está aí no capítulo 28, a partir do versículo 10. Tal era o sono pesado daquele homem, e naquele momento ele sonhou com uma escada que se conectava à terra e o céu, e a Bíblia diz que nessa escada subiam e desciam anjos. Que sonho maravilhoso esse! Mas não trouxe nenhum tipo de mudança para a vida de Jacó. Ele continua sendo o mesmo enganador, ele continua sendo astuto, ele continua sendo mentiroso, ele continua sendo religioso. É como aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, aquelas pessoas que têm experiências com Deus, aquelas pessoas que têm conhecimento de Deus, mas que têm um caráter completamente deturpado, são mentirosos, enganam as pessoas, porque na verdade estão na igreja de fachada, são apenas religiosos. Não tiveram ainda um encontro pessoal com Deus, não passaram ainda por um processo de conversão, ainda não experimentaram uma mudança. Esse era o Jacó que enganava todos. Lá no capítulo 30, depois de ter essa experiência desse sonho formidável, a Bíblia diz que ele engana o seu tio Labão, passa a perna no seu tio. E a Bíblia diz que Jacó, ele se torna um fugitivo,
Porque o próprio irmão queria matar-lhe. Porque o próprio irmão queria tirar a sua vida. Meu querido, esta é a vida de pessoas que vivem como Jacó. Aqueles que vivem enganando, aqueles que vivem usurpando, aqueles que vivem de astúcia, aqueles que vivem mentindo, aqueles que vivem de fachada, na verdade não conseguem colocar a cabeça sobre o travesseiro. A Bíblia diz que Jacó era extremamente incomodado com isso, teve que sair da sua casa, porque quando seu irmão soube que ele havia enganado o pai e havia lhe roubado o direito de primogenitura, a Bíblia diz que Esaú quis matar Jacó, e ele foge, ele vai para bem longe, ele vai então para a casa do seu tio Labão, e lá ele engana aquele que lhe deu acolhida. Ele engana aquele que lhe acolheu, que lhe deu abrigo, que lhe deu serviço. A vida de Jacó não podia continuar desta maneira. E aí, meu querido, nós chegamos no capítulo 32. Nós chegamos no capítulo 32. Se você ler a partir do verso 1, no capítulo 32, você vai perceber que a Bíblia diz que Esaú veio ao encontro de Jacó. A Bíblia diz que ele pegou os seus servos e foi ao encontro do seu irmão Jacó. E quando Jacó ficou sabendo que o seu irmão estava vindo, depois de muitos e muitos anos sem ver o seu irmão, a Bíblia diz que Jacó teve muito medo. Ele temeu de maneira demasiada. E aí a Bíblia nos diz, lá no versículo de número 22 do capítulo 32, que ele levantou naquela mesma noite, tomou sua família, suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Ele juntou a sua família, passou aquele vale, porque ele pensou assim: meu irmão vem, e vem com muita fúria. Eu quero dizer para você, meu querido, que aqui no Val de Jaboque, a vida de Jacó começa a mudar. O Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, aquela vala de Jaboque, aquele buraco de Jaboque, foi senão um lugar geográfico que Deus transformou a vida de Jacó. E nós podemos pegar como ilustração, nós podemos pegar como exemplo e dizer que por vezes é necessário um buraco, é necessário por vezes um lugar, um vale na sua vida e na minha vida, para que haja transformações. Às vezes as pessoas precisam experimentar alguns vales para mudar, para transformar, para que haja salvação da sua alma. Foi o que aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que ele atravessou aquele vale, e lá do outro lado, depois de ter atravessado todo o vale, a Bíblia diz que ele ficou só. E eu aqui aprendo algumas lições. A primeira delas: você quer ter um encontro com Deus? Saiba, meu querido, que por vezes nós vamos passar por lutas, nós vamos enfrentar vales,
Nós vamos atravessar alguns vales. Às vezes esse vale que você está enfrentando é senão o pano de fundo para que você tenha um encontro com Deus. Às vezes é na dor, às vezes são diante de dilemas, são diante de interrogações, são diante de dúvidas, é diante do sofrimento que a gente tem um encontro com Deus. Quantos casos nós ouvimos de pessoas que tinham seu coração endurecido, enrijecido, e diante de um sofrimento, aquele coração duro se quebra, aquela alma enrijecida se dobra ao Criador. A segunda coisa que eu aprendo, a Bíblia diz que ele fez passar a família e ele ficou só. O verdadeiro encontro com Deus, meu querido, acontece de maneira pessoal. Sabe aquela experiência coletiva que você vai para a igreja, você levanta as mãos, você se derrama em lágrimas, você se quebranta, você tem manifestações de dons espirituais na sua vida. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que nada disso se compara ao que Jesus nos diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te responderá. Não há nada que se compara ao encontro pessoal que nós temos com Deus. Você pode experimentar Deus na coletividade, você pode ver milagres acontecendo no meio da igreja, você pode ouvir e ver testemunhos de fé, mas nada se compara quando isto acontece na sua vida. É maravilhoso ouvirmos a experiência de outras pessoas, é maravilhoso percebermos o testemunho de outros quando tem um encontro com Deus, mas isso precisa acontecer com você sozinho. Assim como Jacó fez passar a mulher, Jacó fez passar os filhos, Jacó fez passar os empregados, e ele ficou só. Há muitas pessoas que querem ter um encontro com Deus, mas a vida está muito agitada. Você pergunta àquelas pessoas: e aí, como você está? E ela responde: eu não tenho tempo para nada, eu estou trabalhando muito, levanto cedo, durmo tarde, eu não tenho tempo para absolutamente nada. Meu querido, você precisa ficar só. Tem momentos na vida, tem momentos na nossa vida que não pode dar atenção ao marido, que você não pode dar atenção à esposa, que você não pode dar atenção aos filhos, você não pode dar atenção ao patrão, você não pode dar atenção aos seus afazeres. Nós precisamos aprender que há momentos que a gente precisa entrar para o nosso quarto de escuta. E ali nós precisamos ficar só com Deus. É você e Deus. Essa luta não é de mais ninguém. Imagina só o coração de Jacó como estava, depois de enganar o irmão, depois de enganar o pai, depois de enganar o tio, depois de enganar os amigos, depois de fugir, depois de viver uma vida de fachada. Agora ele descobre que o irmão está vindo com 400 homens, e ele tem medo, e diante do medo, ele fica sozinho. E quando está só, ele tem a maior experiência que ele podia ter na vida dele.
A experiência que ele tem sobrepujou aquela experiência de Betel, aquela experiência da escada, a experiência do Manaim, sobrepujou todas estas coisas, porque essa experiência foi uma experiência de face a face. Em terceiro lugar, no encontro com Deus, às vezes nós tentamos resistir o poder de Deus. Às vezes nós permanecemos rígidos. Olha só o que a Bíblia diz. Aí no capítulo 32, o versículo de número 24, a Bíblia diz assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó estava lutando com um homem. Que homem é esse que Jacó lutava? Se você ler para frente um pouquinho, o próprio Jacó vai declarar no versículo 30: vi Deus face a face. Se ele viu Deus face a face, aquele que lutava com Jacó era senão, meu querido, o próprio Deus na figura do seu filho. Uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Sim, é o Deus presente naquele momento. E Jacó lutando com Deus. Você já lutou com Deus? A Bíblia diz que ele passou a noite inteira lutando com Deus, batalhando com Deus. Há batalhas que duram uma noite inteira, algumas duram um ano inteiro, outras duram uma vida inteira. Mas o importante é você não resistir a Deus. Sabe, meu querido, tem um vizinho que fala de Deus para você, tem um parente que ora pela sua vida, é uma música que te incomoda, é um amigo do trabalho que vive cantando e recitando versículos, e essas coisas estão te incomodando, e você está com seu coração enrijecido, você está com seu coração duro. É a sua luta com Deus, é a sua batalha com Deus, é você tentando resistir a Deus. Mas nós não podemos resistir o seu poder. Quando chega o amanhecer, Deus toca em Jacó. Deus quebra aquele homem. E eu aprendo aqui que quando encontramos com Deus, Deus nos marca. A Bíblia diz no versículo de número 25: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, na luta de Jacó com o homem. Ele ficou manco, porque Deus lhe colocou uma marca. Meu querido, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso penhor. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, somos marcados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o selo da nossa vida, a marca da promessa na nossa vida é o Espírito Santo. Ele nos marca. O encontro com Deus nos deixa marcas profundas. Quando nós temos esse encontro pessoal, quando a gente tem essa experiência face a face com Deus, isso se torna
Eu tinha 15 anos de idade. E eu estava vivendo um momento de muita angústia. Não vou detalhar. Vivendo um momento de muita angústia. O meu pai havia me dado uma Bíblia. E naquele dia eu resolvi pegar a minha Bíblia. Eu apenas li a Bíblia esporadicamente. Mas naquele dia eu peguei a Bíblia porque eu queria um alento para minha alma. E no meu desespero, ao abrir a minha Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, eu encontrei a palavra do Senhor que dizia: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aquele dia eu ouvi claramente a voz de Deus, que dizia: me busque em primeiro lugar. E naquele dia eu entreguei minha vida ao Senhor. Não esqueço jamais desse encontro. Meu querido, talvez você esteja frequentando igreja há muitos e muitos anos, mas você ainda não foi marcado pelo Espírito. Você precisa ter essa experiência que é pessoal. É uma experiência que não lhe deixa dúvida. Você precisa ter esse encontro marcante na sua vida. Em quinto lugar, quando encontramos com Deus, o nosso caráter muda. Aquele Jacó enganador, aquele Jacó astuto, aquele Jacó mentiroso, aquele Jacó religioso, teve o seu caráter mudado nesse encontro. A Bíblia diz no versículo de número 28, diz assim: então disse, já não te chamarás Jacó. Jacó significa o quê? Eu falei lá no início da mensagem. Jacó significa enganador, usurpador. Aquele homem disse: olha, não chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Seu nome agora vai ser príncipe de Deus. Você não vai ser mais mentiroso. Seu nome agora não é mais enganador. Ninguém te conhece mais como aquele sujeito que vivia nas drogas, como dizem por aí, um drogado. Você não é conhecido mais como um cachaceiro. Você não é conhecido mais como um enganador. Você não é conhecido mais como alguém que usurpa os outros. Você agora é conhecido como príncipe de Deus. O nome de Jacó foi mudado, porque o caráter dele foi mudado. E porque o caráter dele foi mudado, o nome dele foi mudado. Meu querido, talvez no mundo espiritual, se você não tem noção disso, mas no mundo espiritual, você tem recebido muitos nomes que não agradam o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar a sua vida. Você precisa ter um encontro com Ele. Você precisa encontrar-se com Deus. No encontro com Deus, vence aquele que perde. São os paradoxos do reino de Deus. O versículo de número 29 diz: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Jacó foi abençoado porque
aquele homem tocou nas juntas de Jacó, e ele agora estava mancando. Tem gente que tem muita força, tem gente que não se dobra, tem gente que emocionalmente é muito forte, espiritualmente é muito forte, mas a sua força é para você. No mundo espiritual, meu querido, quanto mais fraco, mais forte você é. Quanto mais você se dobra, quanto mais você se rende, mais forte você se torna. Jacó se rende ao Senhor. E por último, a Bíblia diz que aquele encontro com Deus resultou na salvação da alma de Jacó. Lá no versículo de número 30, Jacó mesmo vai dizer, aquele lugar passou a chamar Peniel, pois vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Você quer ser salvo? Você quer ter sua vida salva? E salvação aqui, meu querido, significa salvação da morte eterna, significa salvação, significa separação eterna de Deus. Todos nós somos eternos, mas na eternidade, ou você vai viver eternamente com Deus, ou eternamente sem Deus. Você pode escolher hoje viver eternamente com Deus. Você precisa ter um encontro com Ele. A maneira mais fácil de você encontrar-se com Deus é fechar os seus olhos aonde você estiver. Se você puder fechar. Se não puder fechar, não precisa fechar. E dizer, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero dizer para você, meu querido, que quando isso acontece, a sua vida é transformada, sua vida é mudada, um milagre acontece. O seu nome passa a ser escrito no livro da vida, daqueles que se renderam, daqueles que se fizeram fraco para ser forte. Jacó teve um encontro com Deus, e a Bíblia diz, no capítulo de número 32, do versículo 31 até o capítulo 33, versículo 4, o dia amanheceu e o seu irmão já estava no seu encalço. Jacó se rendeu naquela batalha, naquela madrugada e disse, Senhor, se eu tiver que morrer, Senhor, eu morro, mas morro com o Senhor. Quando o dia amanhece, que Jacó avista o seu irmão, a Bíblia diz que o seu irmão correu ao seu encontro, pulou no seu pescoço, lhe abraçou e lhe beijou. Foi e é um dos encontros mais emocionantes das Escrituras, o encontro de Jacó com seu irmão. Porque quando nós encontramos com Deus, Ele faz nova todas as coisas, Ele restaura todas as coisas, Ele reata aquilo que um dia se rompeu. Que coisa maravilhosa! Deus restaurando relacionamentos, restaurando o amor, restaurando
restaurando a confiança, Deus restaurando a vida, Deus fazendo com que aqueles irmãos se olhassem, tivessem um olhar diferente um para o outro. Encontrar-se com Deus é isso, é tirar o ódio do coração, é tirar o medo do coração, é permitir que o Espírito te controle, no nome de Jesus. É isso que você quer? É isso que você quer? Encontrar-se com Deus? Eu quero orar com você, eu quero orar por você. E se você quer ter um encontro com Deus, deixe o seu nome nos comentários e diga assim: eu tive um encontro com Deus. Eu vou fazer contato com você, eu vou orar com você, no nome de Jesus. Deus querido e Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que salva. O Senhor é Deus que salva, Senhor. O Senhor não se esqueceu de Jacó. O Senhor não desistiu de Jacó. O Senhor também não desiste desse pecador que me assiste, desta pecadora que me assiste. O Senhor não desiste. O Senhor jamais desiste de nós. O Senhor sempre nos dá uma chance de arrependimento. O Senhor sempre nos dá uma chance de recomeçar. O Senhor muda o nosso caráter, muda o nosso nome. O Senhor muda o nosso caminho. Ó Pai, no nome de Jesus, muda esta pessoa, transforma, traz alegria, traz renovo para esse coração. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro por essa vida. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus derrame graça sobre sua vida. Deus te dê dias abençoados. Seja um homem transformado, seja uma mulher transformada. Vale a pena encontrar-se com Deus. Tenha um encontro diário com Deus, em o nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.